Vamos abrir a primeira carta do apóstolo João no capítulo 2, e nós leremos versos 18 ao verso 21. 1 João capítulo 2, versos 18 a 21, eu lerei o texto, os irmãos acompanhem atentamente. Vamos falar sobre o cristianismo e anticristianismo, opostos que não se atraem. 1 João 2, verso 18 a 21, diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus pela Tua palavra, pela oportunidade de compartilhá-la mais uma vez, ó Deus, de ouvi-la também. E o Senhor fale, ó Deus, aos corações de cada um de nós nessa noite, cumprindo o Teu propósito em nossas vidas, através da Tua palavra, e glorificando o Teu nome principalmente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, na mensagem anterior, nessa exposição dessa primeira carta do apóstolo João, nós meditamos nos versos 15 a 17 desse capítulo 2, com o tema advertência para não amarmos o mundo. E nós vimos três aspectos daquele tema, ou desse tema, naquela mensagem anterior. Primeiro, nós vimos que não devemos amar o mundo, porque o amor ao mundo é incompatível com o amor a Deus. Em segundo plano, nós vimos que nós não devemos amar o mundo por causa dos resultados opostos entre o amor do mundo, o amor ao mundo e o amor a Deus. E em terceiro aspecto, nós vimos que nós não devemos amar esse mundo por causa da transitoriedade desse mundo em contraste com a eternidade por vir. E nós podemos perceber, lendo, analisando o conteúdo dessa primeira carta do apóstolo João, nós vimos que ele faz claramente nessa carta uma distinção entre aqueles que são crentes verdadeiros no Senhor Jesus e aqueles que são falsos crentes. E nós já vimos que João menciona nessa carta, três provas que atestam e confirmam o crente verdadeiro, exatamente aqui nesse capítulo 2. Primeiro ele traz a prova moral do verdadeiro crente, capítulo 2, versículo 6. Diz o texto: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É a prova moral, a imitação do caráter do Senhor Jesus Cristo como prova de um verdadeiro cristão aqui nesse mundo. E em segundo plano, a prova social, que está no versículo 10 do capítulo 2, que diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Então esse amor ao irmão, esse relacionamento, esse bom relacionamento social, é prova de que nós somos cristãos verdadeiros. Mas também a prova doutrinária, versículo 23 do capítulo 2, diz o texto seguinte: a todo aquele que nega o filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Aquele que tem uma profissão de fé, uma confissão de fé genuína no Senhor Jesus Cristo, esse então está provando com isso que é um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo. E aqui no capítulo 2, a partir do versículo 18 até o versículo 29 desse capítulo, há um nítido contraste entre a heresia e a verdade. Um contraste entre a mentira de Satanás e a verdade de Deus. Há um nítido contraste entre os hereges e aqueles que são cristãos genuínos no Senhor Jesus. Há um contraste entre o cristianismo e o anticristianismo, que são duas coisas irreconciliáveis, são opostos que não se atraem.
E é sobre isso que eu quero continuar compartilhando a palavra de Deus com todos nessa noite. Cristianismo e anticristianismo, opostos que não se atraem. Nós vamos ver em duas ocasiões a tratativa desse tema. Hoje nós vamos ver a primeira parte, na ocasião posterior, nós meditaremos na segunda parte e última desse tema. E nessa primeira parte eu gostaria que nós pensássemos em 4 aspectos que envolvem esse tema para a nossa meditação nessa noite: cristianismo e anticristianismo, opostos que não se atraem. E a primeira verdade que contemplamos nesse texto a respeito desse tema é a realidade da última hora, que o apóstolo João coloca bem claro aqui no versículo de número 18, quando ele diz: filhinhos, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Quando que João escreveu essa carta, essa primeira carta? Exatamente entre os anos 90 a 95 depois de Cristo, lá no final do primeiro século da era cristã. E aqui nesse versículo 18, o apóstolo João declara que aquele momento da história, na verdade, já era a última hora. E em todo o Novo Testamento, essa expressão aparece tão somente aqui nesse texto dessa primeira carta de João. Nós temos também no Novo Testamento 2 expressões que são equivalentes à questão da última hora, que são os últimos dias e os últimos tempos. O apóstolo João afirma no presente que o futuro já chegou. Então nós vivemos a antecipação da escatologia, ou seja, a era escatológica já chegou. Mas pastor, o que é esse negócio de escatologia? O que significa escatologia? É uma palavra que vem da língua grega do Novo Testamento, que significa estudo das últimas coisas, ou seja, os últimos acontecimentos que precedem a volta do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Então, a partir daquele primeiro século, nós vivemos essa tensão entre o já e o ainda não. O reino de Deus já é uma realidade presente nesse mundo, uma realidade presente na história, mas ele será consumado totalmente por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. E aí então o reino de Deus será consumado, estabelecido para toda a eternidade e de maneira definitiva. E na visão do apóstolo João, o mundo e as trevas já estavam passando, versículo 8 do capítulo 2, quando ele diz: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. E o versículo 17, ora o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, desde a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Deus está fazendo, Deus está realizando algo nesse mundo, nessa história. E o tempo do fim já chegou, exatamente com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, com a vinda de Jesus, ele inaugura a chamada era messiânica, a era do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse tempo do fim, essa última hora, essa era messiânica, ela se estende então da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, que ainda haverá de acontecer. E a expressão última hora nesse texto descreve um tipo de tempo e não simplesmente uma duração de tempo. E segundo o falecido teólogo John Stott, ele diz: João estava expressando uma verdade teológica e não uma ordem cronológica. O apóstolo João está expressando aqui uma verdade teológica e não simplesmente uma ordem cronológica de tempo. E nas 2 cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele fala sobre o comportamento pecaminoso da humanidade nesse período de tempo. Você pode acompanhar comigo 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Paulo diz assim a Timóteo, capítulo 4, da primeira carta, verso 1 a 3. Ora,
o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige a abstinência de elementos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças e pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Também, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9, Paulo apresenta o comportamento depravado e pecaminoso do homem dos últimos tempos, nesse período da história, até os nossos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 9, quando Paulo diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e nós já estamos vivendo esses tempos na iminência da volta do Senhor Jesus, e Paulo continua o texto dizendo: pois os homens serão egoístas, serão avarentos, serão jactanciosos, serão arrogantes, serão blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. E é interessante que, uns 40 anos aproximadamente, antes do apóstolo João, Paulo, quando escreve as cartas aos Romanos, ele parece descrever o mesmo que Paulo descreve escrevendo as suas cartas a Timóteo a respeito do mundo pecaminoso. E Paulo escreve então aos Romanos, capítulo 3, verso 10 a 18, acompanhe comigo, quando Paulo diz o seguinte: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, diz a palavra de Deus. Meus amados irmãos, as gerações da história, desde aquele primeiro século até os nossos dias, todo esse período, os homens vêm repetindo na história os mesmos pecados, e hoje parece que tudo acontece com uma intensidade ainda maior em virtude da evolução da ciência, da tecnologia, e produz novas formas, inclusive criativas, de pecar contra Deus. Talvez todos aqui já foram confrontados com golpistas que tentaram aplicar golpe em você usando a tecnologia da comunicação, da informação, e com esses mecanismos tentaram aplicar um golpe em você, como já tentaram várias vezes aplicar golpes em mim também. São formas criativas, formas científicas, formas tecnológicas de pecar contra o próximo e pecar principalmente contra Deus. Esta é a última hora. Estes são os últimos tempos, e na medida que o tempo caminha para o seu fim, esse tempo também é um tempo de apostasia, um tempo de afastamento da fé, de falta de compromisso com Deus, com a palavra de Deus e com a igreja de Deus. Esta é a última hora. É assim que nós vemos a descrição bíblica desses últimos tempos que nós temos vivido. Esse tempo é um tempo
de muita oposição a Cristo, oposição à igreja do Senhor Jesus Cristo, oposição ao povo de Deus. Milhares de cristãos hoje são martirizados diariamente em países muçulmanos de predominância muçulmana, comunista, socialista. A mídia não divulga, a imprensa não traz as devidas informações, mas nós temos hoje milhares e milhares de cristãos sendo levados a campo de concentração, para trabalho forçado, são torturados, são assassinados simplesmente porque creem em Cristo como Senhor e Salvador. Esse tempo é um tempo de anticristianismo cada vez mais implacável no mundo em que nós vivemos. Esta é a triste realidade da última hora, é a realidade desse tempo do fim. Então estamos aqui meditando nessa noite sobre esse tema, cristianismo e anticristianismo, opostos que não se atraem. E em primeira mão nós vimos a questão da realidade que nós vivemos nessa última hora, nesses últimos tempos. Mas há uma segunda verdade que esse texto apresenta para nós de maneira muito clara, que é a operação do anticristo no mundo de hoje. Verso 18 do texto diz ainda aí, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A palavra anticristo aparece só nessas cartas do apóstolo João. Aqui no capítulo 2, verso 18, verso 22, no capítulo 4, versículo 3, e em 2 João, versículo 7. Mas o conceito do anticristo se acha também em outros lugares das Escrituras Sagradas, tanto no Velho como no Novo Testamento também. Se você olhar lá para o livro profético, escatológico, do profeta Daniel no Velho Testamento, o profeta Daniel, ele descreve o anticristo como sendo o pequeno chifre, que é símbolo de poder na palavra de Deus. Daniel capítulo 7, verso 8, versículo 11 e versículo 20 a 26. Daniel o descreve também como o príncipe que há de vir a esse mundo, conforme o capítulo 29, capítulo 9, aliás, versículo 26 do livro de Daniel. E a característica principal do anticristo é a guerra contra o povo de Deus e o desejo de ocupar o lugar de Deus. Lá em Mateus, capítulo 24, no sermão profético do Senhor Jesus, nós temos ali parte desse sermão escatológico de Jesus, e nesse sermão Jesus fala sobre o surgimento dos falsos cristos, que são anticristos, os falsos mestres, os falsos profetas, que se apresentam em nome do Senhor Jesus Cristo. E tanto naqueles dias, lá do primeiro século, como também hoje nos nossos dias, esses falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, continuam realizando os seus sinais, prodígios e milagres para enganar as pessoas, conforme Mateus capítulo 24, versículo 5, versículo 11 e o versículo 24 também. Então, meus amados irmãos, pensando nisto, tem muita coisa nesse mundo em que nós vivemos hoje, no mundo religioso, que parece que é de Cristo, mas não tem nada a ver com Cristo e nem com o verdadeiro cristianismo. Parece que é, mas não é. E nem tudo que reluz é ouro, diz o ditado popular. Mateus capítulo 24, verso 15, Jesus faz referência naquele texto ao anticristo, chamando de abominável da desolação. E quando Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 8, versículo 3 e versículo 8 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, veja o que Paulo diz nesse texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10, Paulo diz assim, versículo 9 e 10, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder,
e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então ele virá no poder de Satanás, fazendo sinais, prodígios da mentira, com todo engano de injustiça àqueles que perecem, conforme Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e versículo 10 desse texto. Então, meus amados irmãos, nunca deixem de crer em milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus que fez milagres outrora e que continua fazendo milagres hoje. Mas eu quero dizer para você uma coisa: fique desconfiado com lugares e eventos onde acontecem milagres demais. Fique desconfiado com lugares e eventos onde acontecem milagres demais. O prefixo anti, de anticristo, tem dois significados. Significa, primeiramente, contra Cristo, contra o povo de Cristo, contra a igreja de Cristo, contra a obra de Cristo, mas também significa em lugar de. Então o anticristo não apenas é anticristo, é contra Cristo, mas eles procuram se colocar no lugar de Cristo. O anticristo é o adversário de Cristo e que procura ocupar o lugar de Cristo. E é claro, Paulo, quando escreve 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4, ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E com isso então, meus amados irmãos, toda heresia, toda mentira, toda falsa doutrina tem o espírito do anticristo por detrás. Toda prática religiosa que contraria a palavra de Deus tem também o espírito do anticristo por detrás. Efésios 2, verso 2, Paulo fala sobre o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E talvez você diz para mim: pastor, mas eu não sou um anticristo. Amém, louvado seja Deus, que você não é um anticristo. Mas talvez você haja com o espírito do anticristo. Talvez o comportamento seu, muitas vezes, é um comportamento de anticristo. Então nós precisamos de muito cuidado em relação a isso. Precisamos de muito discernimento espiritual para saber, na nossa própria vida e na vida dos outros também, aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. Aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. Aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que desagrada o coração de Deus. E todo o espírito de anticristo é pecado. E é pecado contra Deus e contra o próximo também. Então, meus amados irmãos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 a 12, e nós lemos, Paulo mostra que o aparecimento do anticristo é um sinal claro do tempo do fim. Então não há como negar que nós estamos vivendo o ápice do tempo do fim, com tanta iniquidade, tanto pecado, tanta mentira, tanta corrupção que permeia pelo nosso país e pelo mundo afora também. E aqui em 1 João capítulo 4, versículo 3, João mostra que o espírito do anticristo já está em ação. Capítulo 4 de 1 João, versículo 3, diz a palavra de Deus o seguinte: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo, diz a palavra de Deus. Na verdade, nós não sabemos exatamente quem é ou quem será o anticristo, a pessoa específica do anticristo. Mas nós podemos ter certeza que esse anticristo é ou será a encarnação de Satanás, a encarnação do diabo, a personificação do diabo, a personificação de Satanás.
Esta é a atuação, é a operação do anticristo no mundo em que nós vivemos. Então nós vimos primeiramente a realidade da última hora, nós vimos a questão da operação do anticristo no mundo, mas em terceiro lugar, a igreja do Senhor Jesus Cristo é um reduto de anticristos. Parece até um absurdo falar isso, não é verdade? Mas é isso que a Bíblia mostra nesse texto. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um reduto de anticristos. Verso 19 é claro nesse texto, quando João diz o seguinte: eles saíram de onde? Saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Meus amados irmãos, os muito anticristos que já vieram em contraste com o anticristo que virá, são identificados como mestres humanos que abandonam a igreja. Quando Paulo escreve Atos capítulo 20, aliás, quando Lucas escreve Atos capítulo 20, ele registra as palavras do apóstolo Paulo, capítulo 20 de Atos, verso 29 e 30, diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Os hereges, instrumentos de Satanás, para confundir, para enganar, eles saem das fileiras da própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, olhando para a realidade hoje, dos nossos dias, grandes pregadores, conferencistas, de outrora com toda a sua eloquência e sabedoria e inteligência, boa oratória, hoje ensinam que a igreja deve incluir no seu rol de membros todo tipo de pessoa, é a chamada igreja inclusiva, independentemente, por exemplo, da sua orientação sexual ou da sua prática sexual. O importante é incluir todas as pessoas como membros da igreja, porque nós não podemos excluir ninguém, não podemos fazer exceção de pessoas, e assim aceita tudo e todos na igreja. Muitos desses grandes pregadores, outrora teólogos fiéis, estão proclamando hoje, ensinando, pregando que o dízimo é do diabo, que o dízimo é coisa lá da lei, do Velho Testamento. Estão ensinando também que a Bíblia está ultrapassada, está obsoleta e que ela precisa ser atualizada porque ela não atende mais às demandas atuais, espirituais do mundo de hoje. Estão ensinando por aí que é preciso ordenar gays e lésbicas ao ministério pastoral. Estão ensinando também que é necessário pintar a casa de Deus de preto, por dentro e por fora, e outros absurdos mais. Mas eram grandes pregadores, eram fiéis à palavra de Deus, grandes teólogos, defensores da verdade, mas que na verdade hoje apostataram da fé e hoje estão ensinando as suas terríveis heresias. Meus amados irmãos, é preciso que nós tenhamos cuidado com tudo isso. A verdade absoluta da palavra de Deus, a sã doutrina prevalece ou permanece nas páginas das Escrituras Sagradas, e eu e você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos responsáveis em preservar essa verdade, não abrir mão dessa verdade jamais. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo é um reduto de anticristos que saem dela e passam a ensinar pelo mundo afora as mais absurdas heresias. Então, nós estamos meditando essa noite sobre cristianismo e anticristo, e anticristianismo, opostos que não se atraem. Nós vimos a realidade da última hora, nós vimos a operação do anticristo no mundo de hoje, e vemos que a própria igreja é um reduto de anticristos. Mas em quarto e último lugar, nós vamos pensar sobre a proteção da igreja contra os anticristos. Verso 20 e 21 desse texto, diz a palavra de Deus:
E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Reverendo Antônio Elias, já falecido, grande pastor presbiteriano, grande pregador da palavra de Deus, certa vez perguntaram para o reverendo Antônio Elias: reverendo, o que é que o senhor entende por unção? E ele respondeu simplesmente dizendo o seguinte: uns são, outros não são. Uns são, outros não são. As palavras do falecido reverendo Antônio Elias quiseram dizer: quem não é de Cristo não tem a unção de Cristo. Quem é de Cristo tem sim a unção de Cristo. Mas afinal de contas, o que é essa unção que o texto menciona? Essa unção aqui do santo é a presença do Espírito Santo de Deus na vida daquele que é crente no Senhor Jesus Cristo. E de acordo com a nossa teologia reformada, calvinista, nós cremos que essa unção do Espírito na nossa vida começa exatamente no momento da regeneração, do novo nascimento, da conversão da pessoa ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa se torna nova criatura em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar nessa pessoa, conforme 1 Coríntios capítulo 16, capítulo 3, verso 16, 1 Coríntios 6, verso 19, Efésios 1, 13, que diz que depois que nós ouvimos e cremos no Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 4, verso 30, Paulo diz à igreja de Éfeso: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então, são textos bíblicos suficientes para chegarmos à conclusão e admitirmos que essa unção do santo é a presença do Espírito Santo na vida do crente no Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo unge os crentes verdadeiros com o Espírito Santo, quando Ele mesmo dá a nós a nova vida. E essa unção, esse Espírito que nos guia, essa unção, é esse Espírito que nos guia a toda a verdade. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E no capítulo 16, versículo 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, diz a palavra de Deus. Meus amados irmãos, alguns, ou seja, nas igrejas, nas denominações, existem muitos membros, existem muitos líderes, existem muitos pastores, existem muitos pregadores que infelizmente não têm a unção de Deus. Não têm a unção do Espírito Santo na vida deles, porque nunca foram regenerados, nunca nasceram de novo, nunca foram convertidos verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. E por isso, então, não permanecem para sempre no meio daqueles que são crentes verdadeiros no Senhor Jesus Cristo. Diz o verso 19 de forma clara: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eles não conhecem a Deus, como os verdadeiros crentes conhecem a Deus. Os que têm a unção e o conhecimento de Deus, eles sabem discernir entre a verdade e a heresia, discernir entre o falso e o verdadeiro, entre o certo e o errado. E quando os anticristos saem da igreja, os crentes verdadeiros não saem com eles, mas permanecem na igreja. Segundo João, versículo 9, a segunda carta, versículo 9,
todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai como o Filho, diz a palavra de Deus. Então, os crentes verdadeiros em Jesus, eles não ultrapassam as fronteiras da sã doutrina da palavra de Deus. E caminhando para o final dessa mensagem, a unção e o conhecimento de Deus é o que protege a igreja das garras dos anticristos. Então nós temos que ter a convicção dessa unção do Espírito em nós e um conhecimento cada vez maior de Deus através da própria palavra de Deus. Mas eu quero concluir com algumas aplicações práticas para a nossa reflexão nessa noite. Primeiro, como você tem vivido essa última hora, esse tempo que caminha para o fim? Você e eu já estamos vivendo o já. Mas eu quero perguntar para você, como você está se preparando para o ainda não? Se o Senhor Jesus voltar agora, você está preparado para estar com Ele lá no reino celestial? Então, quero dizer para você nessa noite, viva a sua vida, cada minuto da sua vida, não para você, não para esse mundo perdido, não para o próprio Satanás, mas viva cada minuto da sua vida até o final dela, tão somente e exclusivamente para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda aplicação, teoricamente você não é um anticristo, mas na prática, até que ponto você realmente é a favor de Cristo e da igreja de Cristo? O seu orgulho, a sua soberba, a sua arrogância não te faz parecido com um anticristo? Talvez você não seja um anticristo, mas quem sabe tem um comportamento do espírito de anticristo. Aí eu pergunto para você, qual é de fato o seu compromisso com Cristo e com a igreja do Senhor Jesus Cristo? Terceira aplicação, quantas pessoas você já viu sair da sua igreja? Você que é membro da sua igreja, quantas pessoas você já viu sair da sua igreja? E quanto a essas pessoas que saíram da igreja, você viu nessas pessoas as características de um verdadeiro cristão? Aí eu pergunto para você também nessa noite, a sua passagem pela igreja, como membro da igreja, é uma passagem permanente ou é apenas temporal, apenas passageira? Você está aqui na igreja como membro, apenas como membro passageiro, temporário, ou você vai permanecer firme na igreja até a volta do Senhor Jesus? Então, certifique-se de que você não é apenas um anticristo, mas pensando em abandonar a igreja de Cristo e o próprio Cristo para sempre na sua vida. Quarta e última aplicação, você já é um regenerado? Já é um nascido de novo? Já é nova criatura? Já é crente verdadeiro no Senhor Jesus Cristo? Seu coração já está de fato convertido a Jesus? Você já tem a unção de Deus na sua vida? Qual é o Espírito que habita em você? É o Espírito Santo de Deus ou o Espírito do anticristo? Então, quero dizer para você nessa noite, creia em Cristo. Entregue a sua vida a Cristo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio da unção de Deus. Seja cheio do conhecimento de Deus. Porque somente assim Deus pode proteger você dos anticristos de dentro da igreja e de fora da igreja também. Concluindo então essa mensagem da palavra de Deus, cristianismo e anticristianismo, opostos que não se atraem. E nós vimos aqui 4 aspectos desse tema para a nossa meditação nessa noite. Primeiro, a realidade da última hora que nós já estamos vivendo nos nossos dias até a volta de Cristo.
Depois, a operação do anticristo que opera nesse mundo de forma terrível. Em terceiro lugar, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é de fato um reduto de anticristos. E em quarto e último lugar, nós vimos a proteção da igreja contra os anticristos, que é tão somente a unção de Deus, a presença do Espírito em nós e o conhecimento da palavra de Deus cada vez mais na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.